Seja bem-vindo a mais uma edição do Câmara Rio Debate. Eu sou o Sérgio Costa e hoje nós vamos falar sobre o recorde histórico do trabalho informal do país. Para falar sobre este assunto, eu recebo 3 convidados no programa de hoje. Eu começo as apresentações com o Eduardo de Castro, analista do Sebrae Rio. Seja bem-vindo, Eduardo. Obrigado, Sérgio. Eu recebo também Mina Karakuchansky, diretora executiva da Rio Indústria. Seja bem-vinda, Mina. Obrigada, Sérgio. Obrigada, Rio TV Câmara, pelo espaço. E para completar o time de entrevistados, Caio Ferrari, economista e professor do IBMEC. Seja bem-vindo, Caio. Obrigado pelo convite. De um lado, o aumento da informalidade. Do outro, o recuo do desemprego. De acordo com o IBGE, atingimos um recorde. Isso significa um pouco mais de 39 milhões de brasileiros. Entre abril e junho, o desemprego ficou em 9,3%. Segundo o IBGE, este é o menor índice desde 2015. São mais de 39 milhões de brasileiros na informalidade. 40% da população ocupada. Muitos que estão sem carteira assinada estão no setor de serviços, entre eles alimentação e domésticos. Mais de 1 milhão de pessoas entraram para o mercado informal. Um recorde histórico. Trabalhadores informais são empregadores por conta própria, sem CNPJ, e trabalhadores familiares auxiliares. Mesmo com o recuo do desemprego, 10 milhões de brasileiros estão em busca de trabalho. A queda do desemprego é puxada pela informalidade. As causas e consequências deste cenário serão discutidas no debate de hoje. Bom, Caio, eu gostaria de começar com você, até mesmo para a gente ter uma análise histórica desses dados, né? Ou seja, quais são os fatores que levaram a esse quadro? Bom, esse aumento da informalidade, ele já tem vindo, né, na verdade, desde 2014, 2015, né, quando a gente tem, né, o início aí de uma crise no Brasil, né, uma piora econômica, né, a gente teve impeachment, né, mudança de governo, né, a gente já vinha numa situação ruim, né. Isso já gerou aumento aí na informalidade, né? E com a pandemia, né, com a situação econômica que a gente vive hoje em dia, né, a gente tem aí uma necessidade, às vezes, do trabalhador de recorrer ao setor informal, né? Então, por um lado, a gente gerou aí mais emprego, né? Mas, por outro lado, né, o que os dados mostram para a gente é que nem todos esses empregos são empregos estáveis, empregos de boa qualidade de trabalho, né? Então, a gente, na verdade, isso preocupa um pouco, né? Então, não é necessariamente a melhor situação possível, às vezes, ter um grande aumento da informalidade, né? Perfeito. Eduardo, muitos desses que tentaram empreender, possivelmente hoje podem estar na informalidade, né? A gente queria poder entender quais são os erros mais comuns, né? E qual que é o caminho para acertar. A informalidade tem um grande problema que a pessoa fica invisibilizada e sem uma série de direitos que ela pode adquirir de forma fácil. Um dos caminhos é se tornar microempreendedor individual. Ele passa a ter CNPJ, a inscrição como microempreendedor individual é gratuita, e ele paga um valor de um pouco mais de R$60 por mês, e esse valor ele está pagando os impostos referentes às atividades que ele realiza e também está contribuindo para o INSS e assim tem direito aos auxílios previdenciários. Por exemplo, na situação de quando ele se torna MEI, se acontecer alguma coisa, ele tiver que parar de trabalhar, precisar de um auxílio, ele consegue através do pagamento do DAS, né, graças ao microempreendedor individual. Mina, a gente sabe que a indústria foi um dos setores que conseguiu se recuperar depois desse período de recessão, que ainda permanece, mas que teve um fôlego, digamos assim, né? Como é que a gente consegue traduzir isso em números, assim? Qual a porcentagem? A gente pode pensar em um caminho de alta, levando em consideração os avanços da indústria? Então, na verdade, a indústria sofreu muito com a pandemia no início, só que, diferente dos outros setores, a indústria teve a vantagem de ser um serviço essencial. E, com isso, ela voltou a abrir mais cedo que as outras, né? Enquanto você estava na pandemia, qualquer pessoa estava na pandemia, você precisava de um remédio, de um papel higiênico, de água, de alimentos. Então, a indústria precisava fornecer essa matéria para os outros setores. Com essa retomada,
antecipada, essa abertura antecipada, a retomada também foi antes dos outros setores, principalmente o setor de serviços, né? Bares e restaurantes que sofreram por bastante tempo ainda. Com isso, a gente perdeu muito emprego no início, porque teve que fechar por um período, perdemos 10 mil empregos, mas conseguimos já no ano passado conseguir recuperar não só esses 10 mil empregos, como gerar 8 mil novos empregos aqui no estado do Rio de Janeiro. Então, não só as 100% das vagas perdidas foram ocupadas, como 8 mil novos empregos novos foram gerados. Já esse ano, a gente também teve um aumento nesse setor, a gente conseguiu abrir novas vagas. A diferença um pouquinho em relação aos setores que a nossa mão de obra é um pouco mais qualificada, né? Então, por essa mão de obra ser um pouco mais qualificada, ela não atinge a todo mundo que está buscando um emprego. Mas a gente tem vaga, a gente está querendo uma retomada, estamos andando cada vez para que essa retomada seja maior, e não só maior, que a gente consiga expandir principalmente as indústrias no Rio de Janeiro, que é o que a gente luta bastante hoje em dia. Caio, mesmo com o recuo do desemprego, ainda existem muitos profissionais precisando e em busca, né, de trabalho. Qual que é a consequência da informalidade? A informalidade, na verdade, ela, em geral, representa um trabalho, né, que está mais associado, não necessariamente, né, mas está mais associado com um trabalho mais precário, né? Então, como já foi mencionado, né, a gente perde direitos trabalhistas, né, a gente perde uma certa estabilidade para o trabalhador, né? Não necessariamente é um trabalho insalubre ou um trabalho ruim, né? Muitas das vezes não é. Mas, em geral, ele pode estar associado com jornadas muito extensas, né? Jornadas cansativas para o trabalhador, sem a segurança adequada em alguns setores, né? Então, a gente, às vezes, tem informalidade na construção civil, né? Isso significa, às vezes, que os equipamentos de segurança mínimos não estão sendo ali providenciados, né? O trabalhador está se arriscando, às vezes, por conta própria, né? Você tem, né, às vezes, uma associação com um mercado, às vezes, um pouco ilegal, de pirataria, etc., né? Às vezes, produtos também que, para os consumidores como um todo, não são da melhor qualidade possível, né? Então, tem aí uma ausência de regulação, às vezes, né? Isso pode ser prejudicial não só para o trabalhador em si, mas até para a sociedade como um todo, né? Fora que a gente tem novos movimentos também, né? A gente tem, hoje em dia, muitas companhias, né, se escondendo, de certa forma, um pouco da legislação trabalhista por atuar por meio da tecnologia, né? Então, assim, talvez a gente tenha que dar uma atualizada na própria CLT, né, no que se considera a relação de trabalho, né? Porque, às vezes, você não está, né, dando para a população um salário adequado para um esforço muito grande, né? Perfeito. Aproveitando, então, essa sua análise, Caio, eu queria fazer um recorte. A gente pode analisar alguns dados que vão aparecer aqui na nossa tela. Em relação ao primeiro trimestre de 2022, por exemplo, o desemprego entre os jovens, a média nacional foi de 10,5%. Né? E os jovens entre 18 e 24 anos foi de 22,8%. A que você atribui isso? Olha, o fenômeno, né, do desemprego dos jovens, né, é um fenômeno global, né? A gente tem um fenômeno de jovens, às vezes, que não estudam e nem trabalham, né? A própria dificuldade, às vezes, de entrar no mercado de trabalho acaba gerando esse excesso de desemprego, né? Então, se o mercado de trabalho está muito competitivo, né, a gente não tem tantas vagas quanto a gente gostaria. As empresas, em geral, vão dar preferência para quem tem um pouco mais de experiência, né? Então, a gente tem uma barreira que o jovem enfrenta para conseguir ingressar, né? Para conseguir, né, mostrar que ele é capaz, talvez, de trabalhar naquele determinado setor, né? Então, a gente, de certa forma, tem que incentivar os programas, às vezes, que já existem, né, e são bons, né, de jovem aprendiz, né, de estagiário, etc., para tentar quebrar essa barreira, muitas vezes, do primeiro emprego, né? Mina, a gente pode ter esperança, por exemplo, com a Lei de Liberdade Econômica, ou seja, ela alivia esse peso da burocracia sobre o empreendedor, né? Pode ser um caminho, né? Com certeza. Quando a gente pensa em indústria, a gente sempre pensa na grande indústria, mas a gente também tem a pequena indústria e tem até aquela indústria que é formada por uma única pessoa, né? Que o Sebrae até atua bastante. Quando a gente pensa numa costureira, a gente não associa que ela é uma indústria, mas a partir do momento que ela está fazendo um vestido, pegando um tecido e transformando aquele tecido num vestido,
é uma indústria. Então, a Lei da Liberdade Econômica, como ela facilitou, ela está desburocratizando a lei, tornando mais fácil você conseguir um alvará, facilitando todo esse meio de campo que é muito difícil para a pessoa entender como que funciona, como que eu vou me transformar num CNPJ, como que eu posso ser uma pessoa legalizada, uma pessoa formal, com um emprego formal. Ela trouxe essa facilidade. E com essa facilidade ajuda muitas indústrias, né, por causa exatamente dessa indústria que a gente não pensa, uma padaria é uma indústria, né? Então, quando você facilita que uma padaria consiga, através da Lei da Liberdade Econômica, seja aquele cara que faz o pãozinho dele ali artesanal, ele facilita, a Lei da Liberdade Econômica facilita com que ele seja formal, né, um trabalhador formal, e com isso recolhe os impostos e consegue ter os benefícios que já foram ditos aqui. Então, acho que é um bom caminho. Eduardo, a gente sabe que o desemprego, essa queda do desemprego foi puxada pela informalidade, né? Ou seja, como que é a visão de vocês que estão do outro lado tentando orientar essas pessoas, né, do Sebrae? Então, a gente foca muito em capacitação. Né? A gente entende que a pessoa precisa se formalizar para ela ficar protegida, tá? Ter direito aos auxílios previdenciários, ter o CNPJ para facilitar a emissão de notas fiscais, de conseguir fazer negócio com outras empresas, mas o mais importante é a pessoa se capacitar. Como o Caio falou, né? É muito importante isso porque é uma vantagem competitiva. Se você não se capacita, você não consegue ter visão de mercado, você não consegue melhorar o seu produto, você não olha direito para a concorrência. Então, o Sebrae foca muito na capacitação, que o pequeno empreendedor, que às vezes ele não se vê como empresário, mas ele é um empresário, pequenininho, sozinho, como a Mina falou, né? Produz o pãozinho dele só de forma artesanal, ele é um empresário e muitas vezes ele tem que cuidar de tudo, da propaganda, da gestão financeira, do planejamento. E aí a gente foca nisso, que ele entenda isso e ele se capacite para ele continuar prosperando, continuar evoluindo no mercado. Qual que é o nosso perfil de empreendedor, assim? Onde você acredita que são os profissionais que mais se destacam? Olha, a área de serviços é que tem a maior demanda e a gente percebe que normalmente eles têm muita procura na hora de se formalizar quando eles precisam prestar serviços para alguma empresa, porque aí eles se deparam com as exigências do mercado. Exatamente, com a nota fiscal. As empresas exigem, né, que para fazer negócio com elas tem que haver emissão de nota fiscal. E aí ele acaba sabendo do Sebrae e ficava sabendo também sobre o microempreendedor individual e acaba sabendo, eu posso me formalizar, eu posso ter um CNPJ, que para muita gente é algo distante, acha que é algo que está fora do alcance dele. Porque todo mundo tem o sonho de ter o seu próprio negócio, mas precisa entender que tem que ter disciplina, algumas regras a serem cumpridas, não é isso? Exatamente. Tem que se capacitar sempre, não é fácil. Né? Não basta só saber fazer, tem outras coisas que você vai ter que cuidar também. Porque, como eu falei, normalmente ele é sozinho, então ele vai ter que cuidar de tudo isso. É da produção, é da propaganda, é do planejamento, é do atendimento ao cliente. Vamos então para mais alguns números na nossa tela, Caio. Queria que você analisasse, olha, outro número que chama atenção, ainda no mesmo período, né, o primeiro trimestre de 2022, é o do desemprego por estado. Bahia, por exemplo, 17,6%, Pernambuco, 17% e Rio de Janeiro, 14,9%. Qual a leitura que você faz disso? Olha, a economia do Rio de Janeiro ela é bastante focada no setor de serviços, né? E isso talvez ajude a explicar o porquê do número um pouco mais baixo, né? Então, a gente tem todo um caminho de recuperação, né, a nível Brasil, né? E alguns setores sempre se recuperam um pouco primeiro, né? E tem um pouco a ver com a própria questão da informalidade, né? Então, se o setor de serviços está se recuperando e se a gente está tendo um aumento de informalidade, né, é de se esperar que a taxa de desemprego, né, a desocupação no Rio de Janeiro esteja um pouquinho melhor, né? Perfeito. Olha, o Câmara Rio Debate vai para um breve intervalo, nós voltamos em instantes, não saia daí. O Câmara Rio Debate está de volta hoje falando sobre emprego e informalidade. Vamos ouvir a população sobre o tema. Desde meus 17 anos que eu trabalho assim informal, sempre desemprego, danado. Isso é a melhor área que eu achei. Sempre trabalhei nisso aí mesmo. Nunca carteira assinada, nunca trabalhei.
Eu acho que estar na informalidade nem sempre não é tão bom como a gente... Pode quebrar um galho, é uma coisa momentânea, mas não resolve seus problemas, né? Ajuda, mas não resolve num todo, né? Eu preferia estar trabalhando com carteira assinada, tudo direitinho, acho que é sempre melhor. A diferença é muito grande. Carteira assinada você tem mais segurança. Informal você trabalha para você. Se você vender, você tem, senão você não tem. Eu estudei até só a 4ª série do primário, então para mim é mais difícil. O emprego da informalidade tem uma diferença porque tem época que se ganha mais do que a carteira assinada. Mas a carteira assinada tem uma bondade, porque você tem todos os direitos legais, né? Inclusive, eu me aposentei com 65 anos, trabalhando de carteira assinada, entendeu? Faz 6 anos que sou aposentado. Eu não me preocupo com o meu futuro, né? Eu quero pagar meu INSS, eu quero ser mais tarde, quando eu me aposentar, ter uma estabilidade de aposentado, ter filhos, entendeu? Dar uma renda para os meus filhos na tranquilidade. Bom, Eduardo, essas considerações são muito importantes para a gente ter um raio-x, né, de quem está na informalidade, né? A gente observou aí que as pessoas afirmam que nunca mudou, sempre optou pela informalidade. Alguns alegam a questão da baixa escolaridade, ganha mais, mas a carteira de trabalho é sempre uma segurança e sempre prefere a carteira de trabalho. Mas é possível empreender, né? Eu queria que você desse um servição, né? Ou seja, um alívio para quem está nessa situação, que não consegue a carteira de trabalho, mas precisa trabalhar, se sustentar. A informalidade, né? Na verdade, quando a pessoa trabalha por conta própria, pode realmente ser uma oportunidade de empreender. Ela, de repente, pode se encontrar ali. A gente tem muitos casos assim, né? Que a pessoa se encontrou na hora, né? se descobre como empresário, fazendo alguma coisa que gosta muito, e ali ela obtém sucesso, ela se encontra naquele momento. E o que tem que ser encarado é que apesar de a gente verificar, né, devido à informalidade, acontece como uma forma de necessidade para a pessoa conseguir renda, mas ele tem que olhar como se fosse uma oportunidade. E trabalhar para que aquilo ali evolua, aquilo continue, tá? Não que a carteira assinada seja ruim, que ele não queira isso, não queira ir para o mercado formal, como eles mesmos citaram, tem toda a questão da segurança, né? As pessoas se sentem mais seguras quando trabalham em CLT, com horário para entrar, horário para sair, e realmente, quando você trabalha por conta própria, quando você se torna um empresário, um empreendedor, você depende totalmente de você. Você tem que vender, você tem que fazer para gerar renda. Se você não trabalha, você não tem. Então, isso gera um pouco de insegurança. Mas as pessoas têm que saber que elas têm possibilidade de ficar protegidas. Como a Mina falou, a facilidade de você se formalizar e com a lei da liberdade econômica, você se formaliza e já pode trabalhar direto sem se preocupar em ter alvará. O microempreendedor individual, por exemplo, nessa categoria, ela é dispensada de alvará. Todas as atividades contempladas no microempreendedor individual, elas já permitem que, ao se formalizar, ao gerar o CNPJ, você já possa exercê-la plenamente. Caio, o que você diria para esse profissional que caiu na informalidade, que ainda não se encontrou, mas está aí provisoriamente, tem a sensação de que ganha mais, sabendo que a carteira traz um pouco de segurança? Qual que é o caminho para que ele volte para a formalidade, digamos assim? Olha, assim, ele pode voltar para a formalidade de várias formas, né? Ele pode resolver empreender, por exemplo, né? Se ele crescer, ele vai ter que contratar outras pessoas, vai estar gerando, né, emprego, mais renda. E aí ele pode esbarrar nas mesmas dificuldades que ele teve no primeiro momento de arrumar um emprego com carteira assinada, que é, às vezes, o custo, né, de contratar alguém acaba se tornando muito elevado pela quantidade de encargo trabalhista que a gente tem, né? Então, assim, você pode, às vezes, resolver a questão do ponto de vista individual, mas você pode acabar tropeçando, às vezes, na mesma necessidade, né? Então, isso que, às vezes, pode ser preocupante para um quadro geral, né? Quando a gente pensa no quadro geral. A gente ainda não necessariamente, né, vai ter um aumento generalizado, né? Mina, a gente sabe que a indústria tem vagas, né, na contramão aí do mercado, mas a mão de obra precisa ser especializada, né? Isso também acontece em outros setores da economia, né? Ou seja, qual o conselho que você daria para esse profissional, ou que já trabalhou na indústria, que pretende voltar, ou que nunca pensou, quais são as possibilidades de retorno à carteira assinada justamente no seu setor? Exato. Em junho desse ano, né, foram abertas 100 mil vagas
Dessas 100 mil vagas, a maioria foi para o setor de serviços e o segundo que mais empregou foi a indústria. Né? Então, vagas tem, oportunidades tem. Só que a mão de obra geralmente realmente é qualificada. Então, a gente sabe que existe cursos que estão abertos, tudo isso tem ali a oportunidade. Basta, óbvio, não é essa facilidade, mas a pessoa pode se especializar, para conseguir um trabalho melhor, conseguir um salário melhor, porque a indústria é um dos que mais pagam. Até mesmo para as mulheres. Até mesmo para as mulheres, principalmente, porque para a mulher se sentir segura, até porque a gente sabe que a mulher engravida, se ela estiver na informalidade, ela não vai ter direito nenhum. Se ela já tiver com um emprego garantido, com uma carteira assinada, ela tem esse benefício. Sentem, na sensação de que a indústria é algo masculino. Não, né? Não. A indústria tem muitas funções, né? Muita. A indústria está aberta para todos tanto para homem como para mulher, para qualquer gênero, porque tem espaço para todo mundo. Hoje em dia a gente vê que, graças a Deus, as mulheres estão conseguindo os espaços, cada vez com cargos maiores, né? Então, a indústria tem sim espaço. A gente espera conseguir cada vez mais gerar vagas para que absorva essas pessoas que estão na informalidade ou na busca de um emprego realmente com uma mão de obra mais qualificada, no geral, mas tem espaço. Numa avaliação nacional, né, a gente está aqui no Rio de Janeiro, mas tem muita gente que fica flutuando aí no país, né? Ou seja, até mesmo dentro do estado. Quais são essas regiões que estão mais abertas para isso? E eu queria uma ideia sua de um cenário para a gente traçar a curto e médio prazos. Tá ótimo. Eu vou falar um pouquinho do Rio de Janeiro, né, que é a nossa realidade mais próxima. No Rio de Janeiro, a gente está conseguindo várias melhoras, a gente conseguiu uns incentivos fiscais, né? Quando a gente fala incentivo, a gente acha, a indústria quer lucrar mais. Não é isso. A gente só quer se tornar mais competitivo, né? A indústria carioca, a indústria do Rio de Janeiro, na verdade, do estado do Rio, ela tem muito potencial, ela tem competência, mas ela não tem competitividade em relação aos outros estados. Por quê? Seja porque a gente paga mais ICMS, seja porque a gente não tem um incentivo para fazer aquele produto se tornar mais barato no cenário nacional, né? Então, por exemplo, a gente teve agora a redução do ICMS da gasolina, da luz e da telefonia. Isso ajudou e muito a indústria do Rio de Janeiro a ganhar um fôlego. E sempre que a gente fala em ganhar um fôlego, a gente fala também em contratar mais gente, porque a gente começa a ver um cenário que a gente consegue baratear nossos produtos e, com isso, vender mais, né? Só para você ter uma ideia, a queda do ICMS da luz, a gente pagava quase que o dobro dos estados vizinhos. Então, isso tudo pesa no produto final, né? E quando pesa no produto final, pesa no nosso bolso de todos nós que somos consumidores e faz com que enxugue empregos também como uma consequência de ter que gastar mais, né? Para você comprar esses insumos. Além disso, também tem a longo prazo, né? Mas não tão longo, talvez um médio prazo, a gente está vendo com a alta do dólar, que traz as suas as consequências como um produto mais caro, se ele for importado, mas também facilita para a gente a exportação. Então, para a indústria, ela abre o cenário de poder exportar seus produtos para fora, porque ele se torna barato para o mercado global. E com isso, da gente ver essa possibilidade, óbvio que não é do dia para a noite, porque você precisa conseguir conversar com outras empresas de outros lugares do mundo para conseguir essa venda. Você vê o mercado expandindo e com o mercado expandindo contratação de novas pessoas. Eduardo, a gente sabe que o setor de serviços é super importante, né? Ou seja, muitos dos que estão sem carteira assinada estão no setor de serviços, infelizmente, alimentação, domésticos, né? Qual que é a saída que você vê para esse setor que emprega bastante e que agora tem muita gente saindo? Houve uma queda em relação à pandemia, principalmente, né? Exatamente. O setor de serviços está voltando aos poucos, né? Foi um dos mais afetados, né? E um dos caminhos, confirmando o que a Mina está falando, se capacitar. A gente percebe que tanto para o mercado de trabalho quanto para empreender é necessário se capacitar para não ficar para trás. Um bom exemplo, até o Caio comentou sobre os jovens, né? Eles acabam perdendo o mercado, eles ficam para trás por não serem capacitados, né? Eles perdem espaço por pessoas que têm experiência. Então, essa necessidade constante de você estar sempre aprendendo mais, procurando saber mais, buscando conhecimento é essencial, seja para qualquer setor. Serviço não é diferente, né? Serviços é uma coisa que muitas vezes a pessoa pode fazer, às vezes, sem ferramenta nenhuma, porque ela tem um conhecimento daquilo dali e ela usa para gerar renda. Então, quanto mais conhecimento ela tem, ela pode gerar ou de serviços e expandir a atividade dela.
Caio, a gente tem aí a questão dos trabalhadores domésticos, que preocupa muito, né? O número de sem carteira assinada cresceu 4,3%, o que equivale aí a 180 mil pessoas. Com uma alta, essa categoria passou a ser formada por 4 milhões de trabalhadores, né? Isso é muito preocupante, né? A gente teve um movimento, né, que foi de equiparação, né, dos serviços domésticos a qualquer outro serviço, né, de CLT. Depois de várias conquistas. Sim, eles estavam fora, né? Só que, às vezes, né, ainda mais que a gente tem uma queda de renda no Brasil, né, esses trabalhadores são, às vezes, obrigados a aceitar, né, um trabalho de maneira informal, né? Então, a gente tem, às vezes, um efeito que a gente não queria. Que é uma prática antiga, né? E é um efeito que a gente não queria. Você encarece um pouco, né? Então você pode até reduzir emprego, né? E aí você entra numa barganha direta entre o empregador e o empregado, né? Então, em geral, né, esses informais, eles estão ganhando algo que é mais vantajoso para eles, né, do que ficar sem renda, e para o empregador, né, no caso, ele está pagando um pouco menos do que ele pagaria com a formalização. Só que a gente tem um problema que é o quê? Isso é difícil de fiscalizar, né? Então, se isso não for à frente, eventualmente não for para a Justiça do Trabalho, né, está dentro do núcleo da residência, né? Então, a gente tem, às vezes, uma dificuldade com isso. Olha, gente, infelizmente o nosso tempo terminou. É um assunto que a gente poderia passar aqui muito tempo debatendo. Eu agradeço a presença de todos vocês. Foi um prazer conversar e debater sobre este assunto com vocês. Eu agradeço a presença de todos aqui no programa e obrigado a você pela audiência. Você também pode acompanhar o conteúdo deste programa e muitos outros nos podcasts da Câmara, na sua plataforma de áudio favorita. Veja também outras notícias nas nossas redes sociais em câmara.rio. O Câmara Rio Debate de hoje fica por aqui. Até a próxima. Tchau.